eficientes nessa relação, inclusive com a população. Agora, temas complicados não faltaram, Cíntia. Um deles, a questão da terra, da reforma agrária, o presidente se posicionou. Se posicionou, foi a primeira vez que eu vi o Lula, na verdade foi a primeira vez que eu vi alguém daquele núcleo mesmo petista de poder fazer uma crítica a invasões. Ele usou inclusive a expressão que o MST não utiliza, porque o MST não usa invasão de terra, usa ocupação de terra. Sim. Então essa parece uma bobagem, mas faz muita diferença. Por exemplo, aos jornalistas, o Movimento Sem Terra sempre, quando a gente falava, às vezes por um equívoco, dizia, invadiu uma terra, e eles corrigiam imediatamente numa entrevista. Eu fui corrigida algumas vezes e aprendi, entendi que a expressão que eles utilizam é ocupação. O que o Lula disse? Que não precisa invadir terra, que existem terras improdutivas, que essas terras serão mapeadas em todos os estados e aí vai se estudar uma maneira de, aí sim, ocupar essas terras com a participação de pequenos agricultores. Ele fez muitos acenos para o agronegócio também, me chamou a atenção, ao mesmo tempo que ele fez essa crítica ao MST, deixando muito claro, não precisa de confusão, não precisa de barulho, ele usou uma palavrinha que aqui eu não vou me recordar, mas o Brasil não precisa disso, não precisa de confusão. Ele falou mais ou menos isso, que dá para resolver porque tem bastante terra improdutiva. E falou muito para o agronegócio. Ele só fez uma crítica quando ele disse que, se for ideológico, por exemplo, se o agronegócio não estiver satisfeito com o governo por uma questão ideológica, aí ele, Lula, não pode fazer nada, mas que todo o resto será contemplado. Bem, o presidente fala, vamos ver. Nós vamos continuar fazendo reforma agrária, porque aonde precisar assentar gente, nós vamos assentar. E é uma coisa importante, nós estamos no governo, eu disse para o Paulo Teixeira esse dia, doutor Paulo, não precisa mais invadir terra. Olha, se quem faz o levantamento da terra improdutível é o INCRA, o INCRA que comunica o governo quais são as propriedades improdutivas que existem em cada estado brasileiro, e a partir daí nós vamos discutir a ocupação dessa terra. Sim. É simples. Sim. Não precisa ter barulho, não precisa ter guerra. O que precisa ter é competência e capacidade de articulação. Então eu falei para o Paulo Sérgio, para o Paulo Teixeira, Paulo, eu quero que o INCRA me dê a totalidade de terras ociosas que ele acha que tem no Brasil. É em torno disso que a gente vai discutir com a CONTAG, com o Sem Terra, com a FETRAF, para que a gente possa fazer os assentamentos necessários com muita tranquilidade. Ainda arrumou trabalho para o INCRA. Foi. O INCRA tem que fazer o levantamento. Teve jeito de puxão de orelha, isso aí. O INCRA está na mão do INCRA. Destravar essa história. E realmente ele usa claramente o termo. Não precisa invadir terra. Mandou um recado duro. Mandou um recado duro, lembrando que tem até terra da Embrapa, que foi invadida pelo MST nesse agora começo sim, Ananias, ele usa primeiro o termo invadir e depois ele fala ocupação, logo em seguida. Porque assim, esse termo de invadir, às vezes, como a Cíntia trouxe, né, é um pouco confuso. Até para o próprio presidente aí na live ficou claro isso. Mas essa ideia. Você acha que ele se corrigiu? Ele se corrigiu. Logo em seguida, ele percebeu essa confusão que ele criou ali com os termos. Até porque ele sabe que é um apoio político forte que ele tem dentro do próprio MST, do Movimento Sem Terra, que inclusive apoiou ele muito, desde quando ele estava preso, né, que foi solto, na própria campanha eleitoral também, ele foi muito apoiado pelo movimento. Então eu acredito que ele percebeu ali no finalzinho que teria se equivocado no termo e voltou atrás para falar sobre a ocupação. Né, agora o presidente tem feito acenos recorrentes ao agro, Francis. É uma das bancadas que tem dado mais trabalho para o Lula na Câmara Federal, inclusive foi a bancada que atacou, entre aspas, ministérios, como o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério dos Povos Originários, que foram esvaziados no Congresso Nacional através dessa medida que é capitaneada especialmente pela bancada do agronegócio. Mas o que o Lula faz agora é tentar se aproximar dessa bancada, desse setor que é importantíssimo, inclusive para fomentar o desenvolvimento do país, para que o Brasil retome esse caminho do crescimento, não fique mais estagnado. Claro que tem sim uma dificuldade ideológica, não se pode negar que a maior parte do setor agro apoia o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, mas claro que é um setor que olha muito para a economia. Se o Lula dar demonstrativos, e já está dando, de que vai fazer uma gestão que favoreça também o setor do agronegócio, sem dúvida alguma, ele
conseguirá algumas adesões. Em relação ao movimento dos trabalhadores sem terra, é importante não só que o Lula fale, mas que também seus aliados comecem a falar mais sobre MST, porque a narrativa que tomou conta das discussões políticas no país sempre foi a narrativa